Um oficial nazista desapareceu na França e foi encontrado carbonizado dentro de um veículo em chamas. Décadas depois, outro comandante da Waffen-SS morreu preso quando sua própria casa ardeu até os alicerces. Duas vidas distintas, dois finais idênticos: fogo e destruição. Ambos haviam pertencido à elite do Terceiro Reich, ambos construíram poder em meio à violência e ambos terminaram consumidos pelas mesmas chamas que acompanharam seus crimes. Não houve redenção, apenas um destino marcado pela brutalidade da guerra. Como é que um oficial condecorado se tornou num prisioneiro executado por fogo? O que une estes dois destinos separados por mais de 30 anos? E o que revelam as suas mortes sobre o preço inevitável da guerra? A ascensão sombria, de aprendiz de tipógrafo a oficial da Waffen-SS, Helmut Kempfe nasceu a 31 de julho de 1909 na cidade de Jena, situada em Turíngia, dentro do então Império Alemão. Seu pai trabalhava como impressor, um ofício respeitado na sociedade alemã do início do século XX. A família pertencia à classe média artesanal, com valores tradicionais de trabalho e disciplina que marcaram a educação do jovem Helmut. Durante a sua infância, a Alemanha atravessava os anos posteriores à Primeira Guerra Mundial. A derrota de 1918 havia deixado feridas profundas na sociedade alemã. O Tratado de Versalhes impôs restrições militares severas, limitando o exército a 100 mil homens e proibindo a aviação militar e os tanques. As reparações de guerra geraram uma crise econômica que se agravou com a hiperinflação de 1923 e posteriormente com a Grande Depressão. Kempfe seguiu inicialmente a tradição familiar, formou-se como aprendiz de tipógrafo. A tipografia representava um setor com tradição na Alemanha, onde a indústria editorial e as artes gráficas tinham um desenvolvimento considerável. Sua formação lhe proporcionou disciplina técnica e ordem metodológica, características que mais tarde seriam úteis no âmbito militar. A situação econômica alemã do final dos anos 20 e início dos 30 modificou as perspectivas profissionais de muitos jovens. O desemprego massivo e a instabilidade política criaram um ambiente de incerteza. Para homens como Kempfe, a carreira militar se apresentava como uma alternativa de estabilidade laboral e ascensão social. Em 1933, coincidindo com a chegada de Adolf Hitler ao poder, Kempfe ingressou na Wehrmacht. O regime nacional-socialista tinha começado a expandir as forças armadas, iludindo gradualmente as restrições impostas por Versalhes. A Reichswehr, denominação oficial do exército alemão desde 1919, seria transformada 2 anos depois na Wehrmacht com a introdução do serviço militar obrigatório. O momento da entrada de Kempfe coincidia com a reorganização e modernização do exército alemão. O novo regime priorizava a formação de quadros militares comprometidos com os valores nacional-socialistas. Para jovens provenientes de famílias de classe média, a carreira de oficial representava uma via de promoção social e econômica em uma Alemanha que se rearmaria. Kempfe demonstrou aptidões para o comando e a organização militar. Seus superiores valoraram sua disciplina, capacidade de liderança e compreensão tática. Essas qualidades lhe permitiram avançar na hierarquia militar durante os primeiros anos de seu serviço. A evolução política alemã entre 1933 e 1939 transformou completamente o panorama militar do país. Heinrich Himmler desenvolveu a Schutzstaffel, inicialmente uma organização de proteção pessoal de Hitler, convertendo-as em uma estrutura paramilitar e posteriormente militar de grande envergadura. As Waffen-SS foram estabelecidas como o braço militar das SS, buscando recrutar os melhores elementos da juventude alemã. Kempfe realizou a transferência da Wehrmacht para a Waffen-SS durante este período de expansão. As SS ofereciam possibilidades de ascensão rápida, melhor equipamento e um status especial dentro do aparato militar alemão. Para oficiais ambiciosos, representava uma oportunidade de fazer parte de uma elite militar. Sua incorporação à 2ª Divisão Panzer SS das Reich o colocou dentro de uma das formações mais prestigiadas da Waffen-SS. Esta divisão foi formada inicialmente como regimento em 1934, expandindo-se posteriormente até alcançar o nível divisional. Estava equipada com material moderno e recebia prioridade no fornecimento de armamento e veículos.
Em 22 de junho de 1941 começou a Operação Barbarroxa, a invasão alemã da União Soviética. Kempf participou desde o início nesta campanha como comandante do 3º Batalhão do 4º Regimento Panzergrenadier da Divisão das Reich. Sua unidade operava como elemento de reconhecimento, realizando missões de exploração, asseguramento de rotas e contato com as forças inimigas. A Frente Oriental apresentava características completamente diferentes das campanhas anteriores da Wehrmacht. As distâncias eram enormes, o clima extremo e a resistência soviética muito maior do que se previa inicialmente pelo comando alemão. Os combates adquiriram uma intensidade e brutalidade particulares, condicionadas tanto pela ideologia racial nazista como pela natureza do conflito. Durante o outono e inverno de 1941, a divisão das Reich participou na ofensiva em direção a Moscovo. As temperaturas desceram até 40 graus abaixo de zero, e o avanço alemão foi interrompido às portas da capital soviética. Kempf conseguiu manter a operatividade do seu batalhão em condições extremamente difíceis, demonstrando capacidade de liderança em situações adversas. As ações de Kempf na Frente Oriental lhe valeram o reconhecimento de seus superiores. Recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe por sua atuação durante os combates de outono. Posteriormente, seus méritos nas operações de 1942 lhe proporcionaram a Cruz de Ferro de 1ª classe, distinção que confirmava sua reputação como oficial competente. Ao longo de 1942 e 1943, a divisão das Reich continuou operando em diferentes setores da Frente Oriental. As forças alemãs enfrentavam tanto unidades regulares do Exército Vermelho quanto grupos de partisãs que operavam na retaguarda. Esta guerra irregular requeria métodos específicos e colocava problemas táticos complexos. Durante o inverno de 1943 a 1944, o Exército Vermelho lançou a ofensiva de Żytomir Berdychev. Esta operação buscava derrotar o 4º Exército Panzer alemão e recuperar território estratégico na Ucrânia. A divisão das Reich viu-se envolvida em combates defensivos intensos contra forças soviéticas numericamente superiores. No âmbito desta ofensiva, Kempf dirigiu operações do seu batalhão de reconhecimento, que foram consideradas exemplares pelo comando divisional. Sua unidade conseguiu manter a coesão e a eficácia combativa, apesar das condições adversas. Essas ações lhe valeram a concessão da Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, uma das mais altas condecorações militares do Terceiro Reich. A Cruz do Cavaleiro situava Kempf dentro do grupo de oficiais mais destacados da Waffen-SS. O regime nazista utilizou sua figura para a propaganda militar, apresentando-o como modelo do oficial jovem, competente e comprometido com os valores nacional-socialistas. Aparecia em publicações especializadas e era citado em discursos como exemplo para as novas gerações de comandos. No início de 1944, a situação estratégica alemã na Frente Oriental tinha se deteriorado consideravelmente. As derrotas de Stalingrado e Kursk tinham enfraquecido gravemente a capacidade ofensiva da Wehrmacht. A pressão soviética obrigava a retirar numerosas divisões e reorganizar as linhas defensivas. Neste contexto, a 2ª Divisão Panzer-SS das Reich recebeu ordens de transferência da Frente Oriental para a França durante a primavera de 1960 e 1944. O comando alemão previa uma invasão aliada na Europa Ocidental e concentrava suas melhores unidades para enfrentar esta ameaça. A divisão foi enviada inicialmente para Montauban, no sul da França, onde deveria completar sua reorganização e reequipamento. Kempf, com o posto de Sturmbannführer, manteve o comando de seu batalhão de reconhecimento. Sua unidade contava com veículos blindados ligeiros, motocicletas e elementos mecanizados que lhe proporcionavam alta mobilidade para missões específicas. A mudança para a França representava uma mudança significativa em relação à Frente Oriental. Embora a guerra ainda não estivesse sendo travada de forma intensiva lá, a atividade da resistência francesa constituía um fator permanente de insegurança. As forças alemãs haviam recebido diretrizes claras sobre o tratamento dos movimentos de resistência. França em chamas, a resistência desafia o Reich.
6 de junho de 1944 modificou de maneira decisiva a situação militar na França. O desembarque aliado na Normandia ativou imediatamente a resistência no interior, especialmente nas regiões do centro e sul. No departamento de Haute-Vienne, com Limoges como cidade principal, a atividade clandestina intensificou-se de maneira visível. Durante os anos de ocupação, a resistência francesa tinha construído estruturas organizacionais que reuniam tendências ideológicas diversas. Entre elas, destacavam-se os Francs-Tireurs et Partisans de orientação comunista, os grupos gaullistas vinculados à França Livre e outras correntes nacionalistas e socialistas. Apesar das diferenças políticas, existia coordenação em operações destinadas a hostilizar as forças de ocupação. Após a notícia da abertura de cabeças de praia na Normandia, a unidade de ação tornou-se prioritária. As emissoras britânicas transmitiram mensagens cifradas que ativaram redes adormecidas em todo o país. A partir desse momento, multiplicaram-se os ataques contra linhas férreas, estradas e sistemas de comunicação, com o objetivo de impedir o deslocamento de reforços para a frente normanda. Em Limoges, a tradição operária da cidade e o tecido social associado às fábricas de porcelana, metalurgia e têxtil proporcionaram um terreno fértil para o apoio clandestino. Os maquis do Limousin eram compostos principalmente por jovens que haviam rejeitado o serviço do trabalho obrigatório. Este sistema, criado pelo regime de Vichy em cooperação com a Alemanha, obrigava trabalhadores franceses a prestar serviço em território alemão. Muitos optaram por refugiar-se nas florestas e montanhas do Maciço Central, onde a geografia acidentada oferecia condições adequadas para a vida clandestina. A composição dos maquis era heterogênea. Junto aos camponeses locais conviviam operários, estudantes e profissionais urbanos. Os camponeses forneciam conhecimento do terreno, os operários habilidades técnicas, os estudantes capacidade de ligação e os profissionais competências organizativas. A direção recaía frequentemente em antigos oficiais do exército francês ou em militantes experientes que aplicavam princípios de guerra irregular. Na região, a figura de Georges Gangouin adquiriu relevância. Antigo professor convertido em chefe de guerrilha, organizou destacamentos comunistas com disciplina e estrutura militar. Suas táticas eram adaptadas ao terreno e aos meios disponíveis. Emboscadas em estradas secundárias, explosões de pontes, ataques a guarnições reduzidas e sabotagens de instalações de comunicação se tornaram práticas habituais. A lógica operativa era clara: infligir o maior dano possível, evitando confrontos prolongados com forças superiores. O armamento provinha de fontes diversas. Os lançamentos aéreos aliados traziam armas automáticas, explosivos e equipamentos de rádio. Depósitos abandonados em 1940 continuavam sendo úteis para obter fuzis e munição. Além disso, as emboscadas contra comboios permitiam capturar armamento moderno. A diversidade do material gerava um equipamento irregular, mas suficiente para manter a efetividade operacional. A população civil desempenhava um papel decisivo no sustento da resistência. Os camponeses forneciam alimentos e informações sobre movimentos alemães. Nas cidades, as ligações transmitiam mensagens, preparavam documentos falsos e facilitavam abrigos temporários. Esta colaboração, embora ampla, estava associada a um alto nível de risco. As forças alemãs e a milícia francesa praticavam represálias sistemáticas que incluíam execuções de reféns, deportações e destruição de aldeias suspeitas de colaborar com os maquis. As tropas de ocupação alemãs aplicavam na França métodos já empregados na frente oriental. A luta contra a guerrilha combinava rastreamento, cercos e aniquilação de núcleos de resistência. A Wehrmacht, junto com a Gestapo, a polícia francesa e a Waffen-SS, organizava operações conjuntas com a intenção de destruir a rede clandestina. Nesse contexto, a 2ª Divisão Panzer SS das Reich recebeu ordens concretas. Seu comandante, Heinz Lammerding, dispôs medidas exemplares para qualquer manifestação de atividade de guerrilha, incluindo represálias coletivas. A doutrina alemã de ocupação contemplava a aplicação de punições coletivas. Em teoria, a proporção era de 10 civis executados para cada soldado alemão morto, embora na prática fosse frequentemente superada. Esta política pretendia dissuadir as comunidades rurais de apoiarem os maquis.
A transferência de técnicas repressivas da União Soviética para o oeste da França refletia a continuidade de uma estratégia baseada na intimidação. Neste contexto, no 9 de junho de 1944, Helmut Kempf deslocava-se em missão de reconhecimento na zona de Saint-Léonard-de-Noblat. Seu batalhão de reconhecimento, assentado em Limoges, assegurava rotas de comunicação entre o sul da França e os setores próximos à Normandia. As estradas da região ofereciam condições favoráveis para a emboscada, florestas densas, curvas fechadas e desníveis do terreno. Os francs-tireurs et partisans, sob a direção de Jean Canu, receberam informações de observadores locais sobre os movimentos alemães. O sistema de vigilância civil permitia transmitir dados com rapidez e precisão. Em um trecho especialmente propício, Kempf viajava em um veículo leve com pouca proteção, confiando na mobilidade como principal defesa. A intensificação da atividade partisana após o dia D havia modificado de forma substancial as condições de segurança na região. A emboscada foi executada com rapidez. O ataque surpreendeu o veículo e evitou qualquer possibilidade de reação. Kempf foi capturado sem que as forças alemãs próximas tivessem conhecimento imediato do fato. Para a resistência, a detenção de um oficial de alto escalão da Waffen-SS constituía uma conquista de enorme valor. Sua captura tinha um duplo efeito. Representava um sucesso propagandístico e, ao mesmo tempo, gerava um desafio tático para os maquis, que deveriam decidir em pouco tempo o destino de seu prisioneiro. O fogo como sentença, a execução que desencadeou o massacre. A tarde de 9 de junho de 1944 desenvolveu-se em um clima de movimentos contínuos e de tensão crescente no maciço central. Os maquis que capturaram Helmut Kempf sabiam que seu desaparecimento desencadearia uma reação imediata por parte da divisão das Reich. Era previsível que as patrulhas de busca iniciassem operações ao cair da noite, avançando por estradas, inspecionando aldeias e rastreando metodicamente a área onde o oficial tinha sido visto pela última vez. Diante dessa expectativa, Jean Canu, responsável pelo grupo que executou a emboscada, dispôs a transferência imediata do prisioneiro para abrigos mais seguros, utilizando caminhos ocultos conhecidos apenas pela população local. O terreno acidentado, com suas florestas densas e ravinas, oferecia múltiplos esconderijos que tinham sido explorados previamente pela resistência para situações de emergência. O sistema de comunicação clandestino, sustentado por elos civis, permitiu que a notícia da captura circulasse rapidamente entre diferentes células do movimento. A prisão de um Sturmbannführer da Waffen-SS era um fato de enorme importância que requeria coordenação na tomada de decisões. Mensageiros a pé ou de bicicleta percorreram vilas e caminhos secundários, transmitindo a informação até alcançar os comandos regionais. Os dirigentes comunistas do Limousin foram alertados imediatamente para que avaliassem as opções disponíveis. Durante as primeiras horas do cativeiro, Kempf foi interrogado por responsáveis locais dos francs-tireurs et partisans. O objetivo era obter dados concretos sobre a disposição das tropas alemãs no setor, os movimentos previstos da divisão das Reich e as medidas adotadas após o desembarque aliado na Normandia. O oficial se limitou a declarar seu nome, patente e número de identificação militar, cumprindo estritamente com as disposições internacionais sobre prisioneiros de guerra. Sua atitude foi descrita como firme e disciplinada, sem ceder às pressões psicológicas dos interrogadores. A noite de 9 para 10 de junho esteve marcada por intensas discussões entre os comandantes da resistência. Alguns líderes levantaram a possibilidade de conservar o prisioneiro como moeda de troca em futuras negociações com as forças de ocupação. No entanto, essa alternativa exigia contatos arriscados, custódia prolongada e a mobilização de recursos que a organização não podia garantir. A experiência em operações clandestinas indicava que manter um oficial de alto escalão representava um perigo constante. As tropas alemãs redobrariam suas patrulhas e aplicariam represálias severas contra a população civil. Georges Guingouin, dirigente regional dos maquis comunistas, defendeu a execução imediata. Argumentou que a eliminação de um oficial da Waffen-SS reforçaria a moral da resistência e teria um valor propagandístico considerável.
Além disso, sublinhou que liberar recursos humanos e logísticos era essencial para manter a mobilidade dos grupos em um momento em que a pressão alemã aumentava após o desembarque na Normandia. Finalmente, a decisão foi adotada de maneira colegiada. O prisioneiro devia ser executado. Na madrugada de 10 de junho, Kempf foi conduzido até Breuilaufa, onde os resistentes tinham preparado o local de execução. Ali estava uma ambulância militar alemã abandonada em combates anteriores. O veículo, ainda operacional, havia sido reutilizado pelos maquis como transporte. A escolha da ambulância não foi casual. Na frente oriental, veículos similares tinham servido para transportar vítimas civis para locais de extermínio. Utilizá-la para eliminar um oficial alemão tinha para os resistentes um valor simbólico que invertia os papéis entre opressores e executados. Os relatos posteriores diferem em certos detalhes, especialmente no número de prisioneiros trancados junto a Kempf, que, segundo as fontes, variava entre 3 e 6. No entanto, coincidem no procedimento. Os combatentes introduziram os prisioneiros na ambulância e bloquearam as portas pelo lado de fora, assegurando-as para impedir qualquer fuga. As janelas foram cobertas e reforçadas. Em seguida, o veículo foi coberto com combustível, provavelmente gasolina capturada de depósitos alemães. O fogo começou de forma simultânea em vários pontos. As chamas se espalharam rapidamente e a fumaça invadiu o habitáculo. Os prisioneiros golpearam portas e janelas tentando escapar, mas os bloqueios exteriores impediram. As testemunhas civis que assistiram à cena ouviram gritos durante os primeiros minutos do incêndio, que se prolongaram até que a fumaça e o calor sufocaram todo o movimento no interior. A combustão durou cerca de meia hora. Finalmente, o veículo ficou reduzido a uma estrutura carbonizada. Os corpos carbonizados permaneceram em seu interior como testemunho visível da execução. Os maquis haviam convocado habitantes de aldeias próximas para presenciar o ato, reforçando assim a dimensão pública da operação. A mensagem era clara: a resistência podia alcançar qualquer oficial alemão e aplicar justiça em seu próprio território. As patrulhas alemãs localizaram a ambulância incendiada na manhã de 10 de junho. A identificação de Kempf foi efetuada através de objetos pessoais que tinham resistido parcialmente ao fogo, como seu relógio militar e fragmentos de uniforme. A confirmação da descoberta foi transmitida imediatamente ao comando da divisão das Reich. Adolf Dickmann, comandante do 1º Batalhão do Regimento Der Führer, recebeu a notícia pouco depois. Seu vínculo pessoal com Kempf, forjado durante anos de campanha na frente oriental, acentuou sua reação. Considerou o método de execução como um ato de barbárie e solicitou autorização a seus superiores para aplicar uma represália de grande magnitude. O general Heinz Lammerding, comandante da divisão, transmitiu a aprovação. O alto comando alemão tinha estabelecido diretrizes que permitiam sancionar coletivamente comunidades ligadas à resistência. A morte de um oficial condecorado justificava, na lógica alemã, uma operação de punição que deveria servir como advertência para toda a população. A escolha do alvo recaiu sobre Oradour-sur-Glane, uma localidade de 642 habitantes, situada a cerca de 20 quilômetros de Limoges. A vila não tinha importância militar, mas sua destruição enviaria uma mensagem exemplificativa. A seleção respondeu a critérios de acessibilidade, visibilidade propagandística e ligação indireta com a atividade dos maquis na região. A operação começou na tarde de 10 de junho. Colunas de veículos blindados e caminhões com tropas do regimento Der Führer cercaram a aldeia, bloqueando todos os acessos com postos de controle. A manobra foi executada com a precisão aprendida em operações de cerco na frente oriental. Uma vez completado o fechamento, os soldados penetraram no interior da localidade e reuniram os habitantes na praça do mercado. A população foi registrada e despojada de documentos e pertences. Posteriormente, os homens foram separados das mulheres e das crianças. Cerca de 200 de homens foram conduzidos a celeiros e armazéns de pedra situados nos arredores, enquanto mais de 400 mulheres e crianças foram trancadas na igreja da aldeia. A execução foi realizada de maneira simultânea. Nos celeiros, os homens foram metralhados com fogo sustentado e os sobreviventes eliminados. Em seguida, os edifícios foram incendiados com os corpos no seu interior.
Na igreja, foram colocadas cargas incendiárias que, ao serem ativadas, propagaram fumaça e chamas no interior. As vítimas tentaram escapar, mas foram abatidas por metralhadoras postadas no exterior. Neste cenário, apenas uma mulher adulta, Marguerite Ruffin, conseguiu sobreviver. Ela conseguiu saltar por uma janela lateral do altar, sendo ferida por disparos, mas conseguiu rastejar até um jardim onde permaneceu escondida. Foi a única testemunha adulta do ocorrido na igreja. Após as execuções, os soldados saquearam sistematicamente as residências, apropriando-se de objetos de valor e alimentos. Posteriormente, incendiaram todas as construções. O fogo consumiu residências, oficinas, edifícios públicos e comércios. A operação prolongou-se durante aproximadamente 4 horas. Ao concluir, a localidade havia sido reduzida a ruínas fumegantes e 642 pessoas haviam sido assassinadas, entre elas 7 refugiados judeus que se haviam ocultado na aldeia. O massacre de Oradour-sur-Glane superou a escala habitual de represálias na França. A operação, concebida como castigo exemplar, tornou-se um símbolo do alcance da violência alemã contra a população civil. As ruínas da aldeia ficaram como testemunho de um método de ocupação baseado na intimidação e na destruição total, uma mensagem que transcendia o próprio território francês e antecipava novas tensões na estratégia alemã após o desembarque aliado. O protegido do Reich, a ascensão implacável de Joachim Peiper. Joachim Peiper nasceu no dia 30 de janeiro de 1915 em Berlin-Wilmersdorf, dentro de uma família marcada pela tradição militar alemã. Seu pai, Woldemar Peiper, havia servido como oficial no exército imperial durante a Primeira Guerra Mundial e experimentou diretamente a derrota de 1918. Após o armistício, juntou-se aos Freikorps, organizações paramilitares que proliferaram na República de Weimar e que mantiveram vivo o espírito nacionalista em um contexto de agitação política. O lar dos Peiper estava impregnado de militarismo, disciplina e ressentimento em relação às restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Nas conversas familiares, repetiam-se as ideias de honra prussiana, disciplina e necessidade de restaurar a grandeza perdida da Alemanha. Joachim cresceu nesse ambiente junto com seus irmãos, Horst e Hans, rodeado de relatos sobre a humilhação nacional e a esperança de um renascimento do poderio militar. A crise econômica dos anos 20 acentuou esse clima. Como muitas famílias de classe média, os Peiper sofreram o deterioro causado pela hiperinflação de 1923 e mais tarde pela Grande Depressão. Essas experiências alimentaram sua hostilidade em relação ao sistema democrático de Weimar e reforçaram a identificação com discursos que prometiam ordem e recuperação nacional. A educação de Joachim seguiu os padrões da burguesia conservadora alemã. Recebeu formação acadêmica com ênfase em história, literatura nacionalista e valores militares. Desde jovem mostrou inteligência aguda, ambição e facilidade para exercer liderança entre os seus companheiros. A sua inclinação natural para organizações juvenis de caráter nacionalista reforçou a orientação ideológica que já recebia no ambiente familiar. Em 30 de janeiro de 1933, dia em que completava 18 anos, Adolf Hitler foi nomeado chanceler. Esta coincidência marcou profundamente sua visão do futuro. Poucos meses depois, juntou-se às Schutzstaffel, que estavam experimentando uma expansão acelerada sob a liderança de Heinrich Himmler. Para jovens como Peiper, as SS ofereciam um caminho de ascensão social e militar dentro da nova Alemanha nacional socialista. Em outubro desse mesmo ano, formalizou sua entrada com o número de afiliação 52.734. As SS haviam deixado de ser uma simples guarda pessoal de Hitler e se transformavam em uma organização com ambições estatais, concebida por Himmler como a futura elite racial do Reich. Peiper se encaixava nesse modelo por suas características físicas, sua disciplina e sua adesão ideológica. A formação foi realizada nas SS Junkerschulen, academias criadas para preparar a oficialidade. Lá recebeu instrução militar junto com um doutrinamento intensivo em teorias raciais, geopolítica e missão histórica da Alemanha. Os relatórios de seus instrutores destacavam sua capacidade analítica e de comando, assim como sua rápida assimilação dos princípios nacional-socialistas.
No entanto, também alertavam para traços de ambição desmedida e tendência ao egocentrismo. Em abril de 1935, Peiper completou sua formação básica e foi nomeado adjunto pessoal de Himmler. Este cargo o colocou no círculo íntimo do Reichsführer SS e lhe deu acesso aos mecanismos internos de poder do regime. Acompanhava Himmler em deslocamentos, reuniões e visitas oficiais, observando de perto a aplicação das políticas repressivas e o funcionamento do aparato burocrático das SS. A relação entre Himmler e Peiper logo ultrapassou o administrativo. Himmler via nele um protótipo da nova elite, jovem, fisicamente de acordo com o ideal nórdico e completamente comprometido com a ideologia. Essa proximidade gerou uma relação de confiança que proporcionou ao jovem oficial acesso a informações sensíveis e a decisões de alto nível. Em março de 1938, Peiper se afiliou ao Partido Nacional Socialista, consolidando sua integração política no regime. Em junho desse ano, foi confirmado oficialmente como ajudante pessoal de Himmler, cargo que o tornava testemunha direta de reuniões decisivas e o familiarizava com os métodos de controle aplicados nos territórios sob domínio nazista. A invasão da Polônia em setembro de 1939 marcou sua primeira experiência de guerra. Acompanhou Himmler em seu trem especial durante as primeiras semanas da campanha e observou diretamente a política de ocupação. Em Bydgoszcz, presenciou execuções públicas de líderes locais poloneses, parte da estratégia de eliminar a elite nacional para facilitar a germanização. Peiper registrou esses fatos com um enfoque técnico, sem mostrar objeções éticas, o que refletia tanto sua formação quanto sua ambição de ascensão. Em dezembro desse mesmo ano, acompanhou Himmler a Owinska, perto de Poznań, onde foi testemunha de uma demonstração do programa Action T4. Lá, observou a aplicação experimental do gás como método de eliminação de doentes mentais e deficientes. O procedimento consistia em trancar as vítimas em câmaras herméticas e liberar o gás, enquanto os observadores seguiam o processo através de uma janela. A execução durava entre 10 e 15 minutos. Interrogatórios posteriores realizados pelos aliados revelaram que Peiper descreveu essa experiência com frieza, analisando a eficácia do método sem considerações morais. Em maio de 1940, durante a campanha da França, Peiper obteve sua primeira experiência direta de combate como comandante de pelotão na 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler. Participou em operações contra forças francesas e britânicas e foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe. A rápida vitória permitiu também a muitos oficiais enriquecerem-se através do saque, prática comum e tolerada. Peiper apropriou-se de um automóvel francês que enviou para a Alemanha, exemplo da permissividade reinante. Após a campanha francesa, ele retornou às suas funções junto a Himmler. Durante esse período, teve acesso aos planos da futura invasão da União Soviética. Em conferências preparatórias de fevereiro de 1941, ouviu as exposições de Himmler sobre a colonização do leste, que incluíam cifras sobre a eliminação ou deslocamento de milhões de pessoas. Peiper pôde ver em primeira mão como eram estruturadas essas operações de extermínio em massa, nas quais as SS, a Wehrmacht, a administração civil e empresas privadas deviam colaborar. Em julho de 1941, abandonou suas funções como adjunto e se incorporou à 1ª Divisão Panzer SS com o posto de tenente. Recebeu o comando de uma companhia de tanques e participou na ofensiva inicial da Operação Barbarossa, avançando através da Ucrânia até o Dnieper. Desde o início, as ordens recebidas autorizavam o fuzilamento de comissários políticos soviéticos e o tratamento brutal aos prisioneiros de guerra. A unidade de Peiper enfrentou-se tanto a forças regulares como a grupos de partisãs. As operações antipartisãs reproduziam métodos já aplicados na Polônia: destruição de aldeias suspeitas de colaborar com a resistência e execuções coletivas de civis. Esses procedimentos eram considerados parte integrante da estratégia de ocupação no leste. A experiência na União Soviética consolidou a reputação de Peiper como oficial eficaz e leal, disposto a cumprir ordens sem questionamentos. Sua ascensão na hierarquia das Waffen-SS continuou, impulsionada tanto por suas qualidades de comando como pela confiança pessoal que Himmler mantinha nele.
O protegido do Reichsführer havia passado de ser um jovem cadete de academia a um comandante de combate na frente mais brutal da guerra. A combinação de formação ideológica, proximidade ao poder e experiência no campo de batalha o projetava para posições de maior responsabilidade no aparato militar das SS. Em diante, sua trajetória estaria marcada por operações nas quais a brutalidade se combinava com a eficiência militar, refletindo o modelo que Himmler buscava consolidar em seus oficiais mais próximos. Uma vida emprestada, o exílio incômodo de um criminoso de guerra. No dia 22 de dezembro de 1956, as portas da prisão de Landsberg se abriram para Joachim Peiper. Ele havia passado 11 anos em cativeiro, condenado por crimes de guerra após o massacre de Malmedy. Sua libertação estava inserida em uma política de clemência promovida pelas autoridades americanas, influenciada pela Guerra Fria e pela necessidade de consolidar a Alemanha Ocidental como aliada frente à União Soviética. Nesse contexto, antigos oficiais das Waffen-SS se beneficiaram de uma estratégia que priorizava a integração política sobre a justiça punitiva. Peiper saiu da prisão transformado em uma figura reconhecida dentro dos círculos de veteranos das SS. Sua condenação e seu comportamento durante os anos de reclusão o haviam transformado em um símbolo para aqueles que interpretavam os julgamentos do pós-guerra como atos de vingança. Essa notoriedade, no entanto, constituía uma arma de dois gumes. Proporcionava-lhe apoios em determinados ambientes, mas o transformava em um personagem controverso na vida pública alemã. A República Federal da Alemanha atravessava então um período de crescimento acelerado, conhecido como o milagre econômico. A indústria demandava mão de obra e quadros administrativos capazes de gerir a expansão. Muitos antigos militares encontraram oportunidades de reinserção neste contexto. No entanto, a memória do conflito permanecia viva, especialmente entre os trabalhadores organizados em sindicatos, que mantinham uma postura crítica em relação à presença de ex-nazistas em empresas de relevância. O primeiro emprego de Peiper foi na Porsche, na área de vendas internacionais. Seu conhecimento linguístico e sua experiência em organização lhe proporcionavam credenciais úteis para o cargo. Ferdinand Porsche, fundador da companhia, havia mantido vínculos com o regime nazista e não via inconveniente em oferecer oportunidades a antigos oficiais. Mas a contratação de Peiper gerou rejeição imediata. Os representantes sindicais consideravam inadmissível que um condenado por crimes de guerra assumisse responsabilidades em uma empresa de prestígio. O protesto se intensificou quando os meios de comunicação relembraram seu papel em Malmedy e em outras operações das SS. Os sindicatos impulsionaram greves parciais e paradas de protesto, enquanto a imprensa publicava artigos com testemunhos de sobreviventes e fotografias de vítimas. A direção da Porsche tentou reduzir a exposição, transferindo Peiper para um cargo com menor contato direto com o grupo de trabalho. Mas a medida foi interpretada como uma promoção disfarçada e provocou novas manifestações. O boicote de veteranos americanos aos automóveis da marca agravou a situação. Diante da ameaça de perder mercados internacionais, a empresa dispensou os serviços de Peiper no início de 1957. Pouco depois, obteve emprego na Volkswagen, graças aos seus contatos no setor. A companhia, que havia surgido como projeto do regime nazista, mantinha uma política mais flexível para empregados com passado militar. Inicialmente, sua contratação passou despercebida, mas os sindicatos logo replicaram os protestos vividos na Porsche, exigiram sua demissão e organizaram campanhas de pressão que atraíram novamente a atenção da imprensa. Organizações de vítimas do nazismo reforçaram a reivindicação, apontando que a integração de criminosos de guerra no mercado de trabalho alemão constituía uma afronta à memória das vítimas. As dificuldades se agravaram quando, em 1968, promotores alemães abriram uma investigação pelo massacre de Boves, na Itália, ocorrido em setembro de 1943. Sobreviventes italianos identificavam Peiper como responsável pela execução de 2 mediadores locais, o sacerdote Giuseppe Bernardi e o empresário Antônio Vassalo. Documentos militares confirmavam a presença de sua unidade na região.
Apesar dos depoimentos, o tribunal concluiu que não existiam provas suficientes para atribuir-lhe responsabilidade penal direta. O caso foi arquivado, mas a investigação reavivou a controvérsia e manteve o escrutínio público sobre sua figura. Os jornais aproveitaram esse processo para revisar seu histórico completo, a proximidade com Himmler, sua participação em campanhas no leste e na Itália, e os crimes atribuídos às suas unidades. Para Peiper, cada tentativa de reintegrar-se na sociedade alemã ficava ofuscada pela lembrança persistente de seu passado. Em 1970, decidiu abandonar a Alemanha. Com sua esposa, Sigurd mudou-se para a França, instalando-se na localidade de Travers, no departamento de Haute-Saône. Tinha adquirido previamente uma propriedade rural, onde esperava encontrar tranquilidade. A escolha parecia paradoxal, considerando que a França tinha sido cenário de crimes perpetrados por sua divisão. Mas a vida em áreas rurais oferecia discrição. As autoridades francesas estavam cientes de sua identidade, mas não estabeleceram restrições legais à sua residência. Travers era uma comunidade de cerca de 400 habitantes dedicada à agricultura e à pecuária. A chegada dos Peiper não passou despercebida, embora no início tenha sido tolerada com indiferença. Joaquim se apresentou como um alemão aposentado que buscava paz no campo, evitando referências à sua trajetória militar. Sua ocupação principal consistia em trabalhos de tradução de livros militares, o que lhe proporcionava rendimentos regulares e mantinha seu vínculo intelectual com os temas bélicos. A vida cotidiana em Travers desenvolveu-se com certa normalidade durante os primeiros anos. Peiper mantinha correspondência com antigos camaradas das Waffen-SS e recebia ocasionalmente visitas discretas. Sua esposa, por outro lado, integrou-se mais na vida social local, participando em atividades comunitárias. A convivência parecia estável, embora marcada pela reserva do matrimônio. Em meados dos anos 70, essa calma foi quebrada. Grupos antifascistas europeus começaram a investigar a localização de antigos nazistas refugiados em diferentes países. Em junho de 1976, distribuíram panfletos em Travers denunciando a presença de Joachim Peiper. Os folhetos incluíam fotografias de época e resumos de seus crimes, com especial ênfase em Malmed e em operações na Frente Oriental. A denúncia pública transformou a atitude dos vizinhos. A comunidade, que tinha mantido uma tolerância distante, passou a mostrar hostilidade aberta. Apareceram pichações nos muros de sua propriedade e em acessos à localidade. Insultos e ameaças se combinaram com símbolos nazistas utilizados de forma depreciativa. A imprensa francesa recolheu a notícia e a amplificou a nível nacional. Jornalistas foram a Travers para entrevistar os vizinhos e o próprio Peiper. As reportagens lembravam seus crimes e reabriam o debate sobre a presença de criminosos de guerra em território francês. A cobertura mediática alcançou até a imprensa internacional, que destacou o paradoxo de que um ex-oficial da Waffen-SS vivesse em relativa tranquilidade em um país que havia sofrido a ocupação nazista. Peiper respondeu concedendo entrevistas a determinados meios de comunicação. Pretendia controlar a narrativa e apresentar sua vida na França como a de um homem reabilitado. No entanto, suas declarações foram interpretadas como uma confirmação de sua falta de arrependimento. Em vez de melhorar sua situação, aumentaram a hostilidade em relação a ele e consolidaram a percepção de que continuava a ser um nazista impenitente. A pressão social e mediática continuou em ascensão. Seu nome apareceu em campanhas antifascistas que denunciavam a presença de antigos oficiais da SS na Europa Ocidental. A propriedade de Travers tornou-se símbolo dessa controvérsia. A comunidade local, inicialmente distante, ficou presa em um confronto que superava os limites da pequena vila e se conectava com debates europeus sobre justiça, memória e responsabilidade histórica. Neste clima de tensão crescente, a vida de Joachim Peiper na França tornou-se um exílio precário.
Embora ele tivesse buscado o anonimato, acabou sendo alvo de atenção pública renovada. A combinação de hostilidade local, pressão mediática e ativismo antifascista transformou o que havia começado como um retiro tranquilo em um ambiente cada vez mais inseguro. A vingança em chamas, o final incendiado de um comandante nazista. As entrevistas concedidas por Joachim Peiper à imprensa francesa em julho de 1976 tiveram um efeito imediato em seu destino. Suas declarações revelavam que ele continuava identificado com os valores do regime nazista e que não mostrava arrependimento pelos crimes cometidos durante a guerra. Diante das perguntas sobre sua responsabilidade em massacres de civis, respondeu que havia cumprido com seu dever como soldado alemão e que não tinha nada do que se envergonhar. Suas palavras mais provocativas foram dirigidas contra a França. Afirmou que em 1940 os franceses haviam demonstrado falta de coragem e que essa era a razão pela qual ele podia residir tranquilamente no país. Acrescentou que, apesar de seu desprezo pelo caráter nacional francês, apreciava a tranquilidade das zonas rurais e a beleza natural do território. A imprensa divulgou amplamente estas declarações, interpretadas como uma provocação deliberada. Os grupos antifascistas usaram as entrevistas como prova de que Peiper representava uma ameaça ideológica latente. A reação foi imediata. Multiplicaram-se as pinturas nas paredes de sua propriedade, apareceram barricadas improvisadas nos acessos a traves e repetiram-se os atos de vandalismo na sua caixa de correio. As ameaças também chegaram por carta e telefone. Os remetentes alertavam que a sua presença já não seria tolerada e que devia abandonar a França ou enfrentar consequências. Algumas missivas incluíam fotografias de vítimas de massacres atribuídas a unidades sob o seu comando, acompanhadas de mensagens de vingança. A polícia local reforçou de forma limitada a vigilância em torno da sua residência, embora carecesse de recursos para estabelecer proteção noturna contínua. As autoridades francesas interpretaram inicialmente estas ações como intimidatórias e não como um perigo iminente. A Embaixada da Alemanha Ocidental em Paris expressou preocupação e recomendou a Peiper que deixasse o país temporariamente. Ele rejeitou a sugestão, argumentando que partir equivaleria a reconhecer culpa. Sua esposa Sigurd, mais consciente do risco, mudou-se para a Alemanha para ficar com familiares enquanto a situação permanecia instável. Durante esse período, Peiper adotou medidas de autoproteção. Disponibilizou um pequeno arsenal em sua residência. Um revólver Colt de calibre 38, um rifle de caça de calibre 22 e uma espingarda de 2 canos. As armas permaneciam carregadas e distribuídas em diferentes cômodos. Ajustou sua rotina, evitando saídas desnecessárias e mantendo as cortinas fechadas durante o dia. À noite, realizava rondas de vigilância armada em torno da casa. Os vizinhos percebiam-no cada vez mais isolado e envelhecido. As suas aparições eram escassas e o seu aspecto físico refletia estresse e tensão permanente. Na correspondência com antigos camaradas das Waffen-SS, exprimia a convicção de estar a ser alvo de uma conspiração internacional dirigida por grupos comunistas e antifascistas. No dia 14 de julho de 1976, dia da Festa Nacional Francesa, a tensão atingiu seu ponto culminante. Peiper permaneceu em sua residência, considerando que as celebrações patrióticas poderiam intensificar a hostilidade. Durante a tarde observou sinais de intrusão, cortes recentes na cerca de arame e movimentos suspeitos nas imediações da propriedade. Na madrugada do dia 15 de julho, por volta da 1, vários indivíduos se aproximaram à residência de diferentes direções. O ataque começou com o lançamento de coquetéis Molotov contra as paredes de madeira. O combustível inflamável aderiu à estrutura e as chamas se propagaram rapidamente. Peiper reagiu disparando do andar superior. Usou primeiro a espingarda e depois o rifle contra posições onde havia detectado o movimento, em particular em direção a um carvalho situado a poucos metros da casa. Os atacantes mantiveram a distância,
e responderam com mais coquetéis Molotov, que intensificaram o fogo. As chamas penetraram no andar térreo, alimentadas por móveis e livros de sua biblioteca pessoal. Tentou salvar alguns documentos e pertences, atirando-os pelas janelas, mas a propagação do incêndio obrigou-o a se retirar. À medida que a fumaça se espalhava, também usou o revólver para atirar para fora. Os investigadores localizaram posteriormente cápsulas e cartuchos em vários quartos, confirmando que ele havia resistido até o colapso da estrutura. O fogo avançou rapidamente. O teto desabou parcialmente e as saídas ficaram bloqueadas. O acúmulo de fumaça tóxica e gases de combustão transformou o interior em um espaço inabitável. Paper ficou preso em seu escritório, o quarto onde realizava suas traduções e guardava sua biblioteca. Os bombeiros foram alertados por vizinhos que viram o brilho do incêndio. A distância desde a estação mais próxima e falhas no equipamento de bombeamento atrasaram sua intervenção. Quando conseguiram controlar as chamas, a habitação tinha se reduzido a uma estrutura enegrecida com escombros ainda fumegantes. O corpo foi encontrado no escritório. Os restos estavam severamente carbonizados, reduzidos pela contração térmica a uma fração de seu tamanho original. A identificação foi realizada por meio de objetos metálicos, seu relógio de pulso, parado a 1 hora da madrugada, e fragmentos de uniforme civil que haviam resistido parcialmente ao fogo. Os relatórios forenses concluíram que a causa mais provável da morte foi a asfixia por inalação de fumaça antes da destruição total dos tecidos pelo fogo. A investigação confirmou o caráter intencional do ataque. Foram encontrados restos de coquetéis Molotov no interior e exterior da casa, assim como cortes no arame farpado perimetral. Os disparos realizados por Paper haviam atingido árvores próximas, sem evidências de terem alcançado os agressores. Dias depois, um grupo denominado Os Vingadores enviou uma carta a vários meios reivindicando a ação. A missiva descrevia a preparação do ataque e o justificava como um ato de justiça contra um criminoso de guerra. Nunca se conheceu a identidade de seus membros nem houve novas ações atribuídas a este grupo. O caso ficou oficialmente sem resolução. A morte de Paper gerou reações diversas. Os grupos antifascistas a celebraram como justiça tardia e se lembraram das aldeias incendiadas na frente oriental, o massacre de Boves na Itália e a execução de prisioneiros em Malmedy. As autoridades da Alemanha Ocidental apresentaram um protesto formal à França por não ter garantido a segurança de um cidadão alemão, embora estas queixas tenham tido um eco limitado. A opinião pública alemã se dividiu. Alguns setores lamentaram o desfecho enquanto outros o consideraram consequência inevitável do seu passado. As ruínas da habitação atraíram curiosos nos dias seguintes. O terreno foi limpo pouco depois para evitar que se tornasse um local de peregrinação. O simbolismo do acontecimento era evidente para os observadores contemporâneos. Um oficial que havia ordenado incendiar aldeias durante a guerra pereceu num incêndio provocado no seu próprio exílio.